Olá, seja bem-vindo ao conteúdo de hoje, que é aquele conteúdo longo, com bastante conhecimento. Bem-vindo a você, mamãe ou papai de primeira viagem. Esse canal é voltado a você que, através do conhecimento, eu te ensino a exercer uma maternidade mais confiante. Porque na hora que você estiver preparada para o porvir, né, pelas coisas que podem vir, você se sente mais em paz e mais empoderada, né? Essa é a ideia desse canal. Se você estiver chegando agora, muito prazer, eu sou Soraya, eu sou médica, sou formada há cerca de 20 anos, me especializei em pediatria, depois eu fiz endocrinopediatria e muito posteriormente eu me especializei em homeopatia. E hoje eu exercito a medicina homeopática exclusivamente, eu já não trato mais com alopatia os meus pacientes, eu cuido dos meus pacientes hoje com a homeopatia. E hoje a gente vai conversar sobre quero engravidar. Soraya, eu quero me tornar uma mãe de primeira viagem, mas eu não estou conseguindo. Essa é uma dúvida comum, então eu trouxe aqui algumas diquinhas, muitas diquinhas, para quem quer engravidar e não está conseguindo. Então aquelas ideias iniciais que às vezes a gente nem pensa, né? Eu concentrei aqui e vamos ver se eu consigo atender essas primeiras demandas das mamães que desejam engravidar. Então, primeira coisa mais importante é engravidar não é fácil. A gente fica sabendo que não sei quem engravidou, não sei quem engravidou e fica pensando que é fácil, mas é porque a gente fica sabendo do posterior, né? Do que já aconteceu, já engravidou. Mas só 20% de chance a gente tem de engravidar por ciclo menstrual. Então, cada vez que a mulher engravida, ela tem somente 20% de chance de engravidar. Digo isso para as mulheres abaixo dos 35 anos que têm uma facilidade maior de gestar. Então, não é fácil do jeito que a gente pensa, né? 20% é bem pouquinho, né? Então, o ideal é a gente tentar fazer o melhor para a gente conseguir engravidar. E a homeopatia ela é uma grande aliada, né? Vamos voltar um pouco. A gente começa a cuidar do nenê desde a barriga da mãe. Então, o homeopata, ele já cuida do nenê. Todo mundo pergunta, qual a melhor idade para eu começar a tratar meu filho? Dentro da barriga da mãe. E para ser melhor ainda essa gestação, o ideal é que essa mãe comece a se tratar com homeopatia antes mesmo de engravidar. Por isso que eu trouxe esse tema aqui nessa live. Porque se eu estiver já me buscando, né? Buscando uma melhora, né? A homeopatia vai me ajudando a realinhar, me reequilibrar, e quanto mais reequilibrado eu tiver, mais chance de eu engravidar. Opa, então quer dizer que a homeopatia me ajuda a engravidar? Não é isso, não foi isso que eu disse. O que eu tô dizendo é, quanto melhor eu estiver, quanto mais equilibrada eu estiver, mais chance de eu engravidar. E a homeopatia é uma grande aliada nisso. Eu não sei se todo mundo sabe como funciona o ciclo menstrual. Eu trouxe aqui uma fotinho, deixa eu ampliar essa foto. O ciclo menstrual, eu trouxe aqui o padrão. Então, se você menstruar em 28 dias, a ideia vai ser mais ou menos essa, né? Os primeiros 14 dias e a segunda quinzena. No meio acontece a ovulação. Então, num primeiro momento, acontece a fase folicular, que a gente vai conversar. Então, os primeiros 14 dias, a fase folicular. No 14º dia ocorre a ovulação e os 14 seguintes ocorre a fase lútea. Então, na fase folicular, que é aqueles primeiros 14 dias, o óvulo ele fica dentro de uma casinha que chama folículo. Então, tem o folículo e lá dentro tem o óvulo. Na hora que esse folículo se rompe, o óvulo sai.
né? Então, esses primeiros 14 dias, o óvulo tá ali dentro do folículo. Chegou no 14º dia de ciclo menstrual, esse folículo se rompe e acontece aí a ovulação. E é sobre ela que a gente mais vai conversar aqui na aula, né? Que é a hora que o óvulo é liberado do ovário. E depois vem a fase lútea. A fase lútea, que é a segunda quinzena, ela é fixa, ela tem 14 dias. O que pode variar esse comecinho aqui. Então, para a gente ter uma ideia de qual é o melhor momento para eu ter a relação sexual para conseguir engravidar, o melhor momento é no 14º dia, que é o nosso dia fértil, né? O dia mais fértil do ciclo menstrual. Mas isso pode variar aí 2 dias antes ou 2 dias depois desse dia da ovulação. Então, se o 14º dia, deixa eu voltar lá para a gente enxergar melhor essa ideia. Se o 14º dia é o dia da ovulação, se eu tiver relação sexual 2 dias antes ou 2 dias depois, eu vou estar cobrindo um período fértil, o período mais fértil da mulher. Por que que esse é o período mais fértil? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Só tô dando um spoiler. Para quem não conhece como é a mulher lá dentro, eu trouxe aqui um desenho. Então, dentro da barriga da mulher, nós temos aqui os ovários, as trompas e o útero. Aqui é a vagina, tá? Então, o espermatozoide, ele entra pela vagina, percorre todo esse caminho do útero até chegar lá nas trompas, onde ele vai encontrar com o ovário. Então, houve a relação sexual, o espermatozoide ele entra pela vagina rapidamente, isso aqui demora 15 minutos, tá? No máximo, para ele percorrer toda a vagina, percorrer o útero e chegar nas trompas e encontrar com o óvulo. O útero ele ajuda empurrando o espermatozoide também em direção ao óvulo. Quando o espermatozoide chega, a gente pensa que todo mundo tá nadando ali no mesmo sentido, né? Na verdade, eles nadam cada um para um sentido aí. Alguns vão direcionados ao caminho certo e um vai ser aí o grande campeão de chegar lá no óvulo. É uma corrida, né? Eu trouxe uma foto ampliada, eu sempre ponho as fontes, né? Não esqueçam que eu sempre ponho a fonte embaixo, tá? De onde eu tirei a foto. Então, eu peguei a trompa e ampliei a foto. Peguei essa fotinho aqui, peguei essa fotona e aí ampliei esse trecho aqui, ó, pegando aqui a trompa, né, e o ovário. E aí a gente enxerga aqui então o ovário, ele elimina ali, né, o folículo e aí o óvulo vai chegando mais perto aqui do útero para encontrar com o espermatozoide, tá? Então, ele é liberado, caminha, né, para encontrar com o espermatozoide. Toda mulher tem 28 dias de ciclo menstrual? Não. Tem algumas mulheres que têm 23 dias de ciclo, tem algumas mulheres premiadas que têm 45 dias de ciclo. Então, o que quer dizer isso? Que ela demora 45 dias para menstruar novamente. A maioria demora 28 dias. Algumas demoram menos, 23, algumas demoram mais, 45. E uma mulher só também pode variar. Então, por exemplo, o meu ciclo, em alguns meses ele vem em 26 dias e em alguns meses ele vem em 28 dias. Então, variações pequenininhas dentro do ciclo, numa mulher só também isso é possível.
O que não pode, eu geralmente menstruava de 28 em 28, agora eu tô menstruando de 45 em 45. Não, aí é discrepante, aí precisa procurar o ginecologista, tá? Mas normalmente a gente mantém aí um padrão. Saiu do padrão, procurar o ginecologista. Quando a mulher nasce, ou melhor, quando a mulher tá dentro da barriga da mãe, ela já produz um estoque de quantidade de óvulos. Então a gente já vem para o mundo com uma quantidade contada de óvulos. Em cada ciclo a gente perde alguns óvulos, mais ou menos uns 100 óvulos. Então, menstruou, perde alguns óvulos e um é fecundado. Na outra menstruação perde alguns óvulos e somente um pode ser fecundado e assim vai. Cada ciclo menstrual eu vou perdendo óvulos. Mas eu tomo anticoncepcional, então eu tô conseguindo fazer uma reserva para o futuro? Não. Essa perda vai acontecendo até acabar com esse estoque. A quantidade, então, de óvulos, ela já vem pré-determinada na hora que a gente nasce. Diferente do homem. O homem não, ele produz o tempo todo espermatozoides, tá? Então a mulher, depois de uma certa idade, acabou esse estoque, ela para de ovular. O homem não, ele sempre vai estar produzindo espermatozoides. Agora vamos pensar ali para o momento da fecundação. Vamos conversar algumas coisas mais específicas. O óvulo, ele dura ali 24 a 48 horas. E o espermatozoide, dentro do corpo da mulher, ele dura geralmente 3 dias. Existe uma pesquisa dizendo que alguns duraram até 7 dias, mas em média ele dura 3 dias. Se o óvulo dura mais ou menos 2 dias e o espermatozoide 3 dias, não precisa necessariamente a relação sexual ser no dia fértil, por causa dessa duração. Se coincidir do espermatozoide entrar 3 dias antes e o óvulo ainda durar 2 dias, a gente tem um delta aí de dias para poder ter a relação sexual. Por isso que eu falei que existe então aquela semaninha fértil, não precisa ser só no dia fértil. Lógico, se conseguir ter a relação sexual no dia fértil, maior a chance de engravidar. Mas se a gente ter a relação na semana fértil, há mais chance de engravidar do que no restante do ciclo. Então, o ideal é ter relação entre o 8º e o 16º dia de ciclo. Aí é a hora que a mulher tem mais chance de engravidar, ela tá mais fértil. Não esquecendo o que eu falei, esse estoque de óvulos, ele vai diminuindo. Então, após os 37 anos, 35, 37 anos, a qualidade e a quantidade de óvulos já vai diminuindo, tá? Então, não é só a quantidade, a qualidade dos óvulos também vai diminuindo. Vamos voltar lá na foto. Então, relembrando, o espermatozoide, ele entra pela vagina, anda pelo útero, a mulher ajuda, né? O útero ajuda esse espermatozoide a andar e ele vai encontrar com o óvulo aqui na trompa. O óvulo sai daqui do ovário, então lembrando que a mulher tem 2 ovários. O óvulo sai do ovário e vem em direção também ao espermatozoide. Então o encontro se dá aqui na trompa e depois ele vai caminhando, depois de fecundado, né? Aí o bebezinho que vai se formando, ele vai caminhando aqui pro útero, tá? Só pra gente relembrar o que a gente conversou agora. Então, o grande segredo para conseguir engravidar é o quê? É se observar. Se eu começo a conhecer melhor o meu corpo, e esse é um convite que a homeopatia faz, né? A gente se observar, a gente se conhecer, eu começo a perceber que, opa, eu tô entrando na minha semana fértil.
opa, essa dorzinha aqui é uma dorzinha de quem tá ovulando. Então a gente vai se observando e começa a notar em que quando eu tô e quando eu não tô na semana fértil. Então o que a gente pode observar? Sim, para ficar mais fácil, o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Então menstruou, vai lá no caderninho, antigamente a gente fazia no caderninho, hoje existem vários aplicativos, né? Menstruou, a gente clica lá no aplicativo no primeiro dia de menstruação, tá? Então esse é o dia 1 do ciclo menstrual. E o que eu vou observando? Com o tempo, então passaram ali alguns dias, eu, menstruei, parei a menstruação, geralmente de 3 a 5 dias de menstruação, algumas mulheres menstruam 7 dias, acabou a menstruação, vida que segue. Na hora que está se aproximando do dia da ovulação, a mulher começa a produzir uma secreção, parece um catarrinho, espessa. E esse muco vai ficando cada dia mais transparente, mais fluido. Quanto mais transparente, mais fluido, mais perto eu estou da ovulação. Então começou a produzir ali aquela secreçãozinha que suja ali o papel, suja a calcinha. Opa, tô chegando no meu dia de ovulação, no meu dia fértil, né, que a gente fala. Algumas mulheres falam, puxa, eu tô sentindo uma dorzinha, eu sinto a dor, algumas popularmente falam, tô sentindo a dor do meio. O que é a dor do meio? É do meio do ciclo. Então, lembrando que o ciclo menstrual tem lá mais ou menos 28 dias, o dia do meio, que é o 14º dia, é o dia da ovulação. Por isso que falam, eu estou sentindo a dor do meio, é porque é o dia da metade do ciclo. Então, na hora que ovula, lembra lá aquele desenho? Que o óvulo sai aqui do ovário, né, e caminha. Na hora que ele ovula, na hora que ele sai do ovário, a mulher pode sentir uma dorzinha, que é a dor da ovulação, tá? Então, existem até algumas meninas que falam, nossa, sabe, Soraya, eu sei até que lado que eu tô ovulando. Então, algumas falam, um mês eu sinto de um lado, no outro mês eu sinto do outro lado. Algumas mulheres pontuam bem precisamente qual lado ela tá ovulando. E também existe uma variação da temperatura. Então, no período menstrual, a mulher pode elevar aí 1 grau de temperatura. Então, tem algumas mulheres que vão medindo a temperatura para ver se elas estão ovulando. Isso é mais complicado, né? Porque isso pode gerar uma confusão se você tiver com quadro infeccioso. Então, nem sempre é muito fidedigno, né? O ideal mesmo é você observar o seu corpo e começar a perceber essa secreção, essa secreção em forma de muco, né? Mais clarinha, sem cheiro, tá, gente? Aquela secreção bem clarinha, bem sem cheiro, que indica que tá chegando ali a ovulação, né? E essa dorzinha do dia do meio, que é a dor do meio, que popularmente o pessoal fala, que é o dia da ovulação, tá? Soraya, mas eu tenho medo de estar me observando e não estar acertando, né? Existem kits vendidos na farmácia que medem a produção de um hormônio que chama LH. Então, são canetinhas. Essas canetinhas vem como é que fala? Vem uma fitinha. Depois eu faço um vídeo mostrando como é que ela vem. Vem uma canetinha e uma fitinha que a gente coloca na urina, acopla a essa caneta e ele mede se tem a produção do hormônio ou não no xixi. No dia da ovulação, essa canetinha pontua. Esse é o dia aí de ovulação, aparece lá um rostinho. Então é uma forma fácil também de se observar
usando o artifício aí dessa canetinha. Mitos. Então eu vou trazer aqui 2 mitos comuns. Soraya, eu preciso ter orgasmo para engravidar? Não. Você precisa ter orgasmo para ser feliz, né? Se houver uma boa relação no casal, quanto mais eles se respeitam e mais felizes eles estiverem, mais chance de engravidar. Mas não é necessário, vamos pensar de uma forma mais racional, não é necessário que haja o orgasmo para engravidar. Outro mito, eu preciso ter relação todos os dias para conseguir engravidar? Ou eu preciso ter relação dia sim, dia não? Né? O pessoal fala assim, se tiver relação todos os dias vai gastar todos os espermatozoides e aí não vai conseguir fecundar a mulher. Tudo isso é mito, tá? Então pode ter, se o casal tiver um ritmo sexual de ter relação sexual todos os dias, tudo bem. Se não, também tudo bem. Pode ser em dias alternados. Ou, Soraya, eu não tenho pique para ter relação sexual o ciclo inteiro. Então, tenha mais relações perto do dia da ovulação. Então, não precisa ser todo dia, não precisa ser dias alternados. O que precisa sim é ter relação ali naquele período fértil que a gente já conversou. Alguma coisa pode dificultar a gente engravidar? Sim, vou trazer aqui algumas coisas. Então, uma delas é uma alimentação errônea, né? Comer muito fast food, já existem trabalhos mostrando que comer muito fast food, hoje em dia o pessoal come todo dia, né? Todo dia entra no aplicativo, compra fast food e almoça e janta fast food. Então lembra que eu falei lá no comecinho, né? A homeopatia, ela vai te estimulando a buscar um caminho de equilíbrio, né? E dentre esses cuidados, a gente tem que ter o cuidado com a alimentação, né? Se a nossa alimentação não estiver adequada, mais difícil fica de engravidar. Cigarro dificulta? Sim. Então não vamos esquecer que primeiro o cigarro ele adianta a menopausa. Então na hora que ele adianta, existem trabalhos que dizem que adianta até em 4 anos. Se adianta a menopausa, diminui meu período fértil. Mas não é só isso, ele piora a qualidade do óvulo, piora a qualidade do espermatozoide e ele pode facilitar o aborto. Então, o cigarro é um grande divisor aí de águas, ele realmente prejudica tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem e, inclusive, pode facilitar aí o aborto. Beber, usar drogas também pode afetar a fertilidade. Então não é só o cigarro, a bebida, o cigarro e o uso de drogas podem afetar sim a fertilidade. E peso, além da dieta, né? Se eu tiver muito acima ou muito abaixo do peso, também posso ter dificuldade de engravidar. Então, lembrando, o quanto mais equilibrado eu estiver, mais facilidade eu tenho de engravidar. Mas eu sempre fui magrinha. Se você foi sempre magrinha, tudo bem, esse é o seu padrão de equilíbrio. Agora, se eu estou emagrecida, aí sim eu posso ter mais dificuldade de engravidar. Se eu tiver corrimento, será isso pode afetar? Pode dificultar eu engravidar? Sim. Então, problemas ginecológicos também podem gerar uma dificuldade na fertilidade. Precisa, sim, procurar uma ajuda, né? Um atendimento médico para isso. E uma coisa que as pessoas não pensam, né? Acham que está sendo bom. O uso de lubrificantes ou brinquedinhos do sex shop, né? Então, como é que eu falo? Apimentar a relação e compra lá os brinquedinhos, compra lubrificante
E isso pode prejudicar, por quê? Porque altera o pH da vagina e aí pode afetar a fertilidade. Então, evitar brinquedinhos e evitar como é que chama? O lubrificante vaginal. Então, vamos fazer um resumo, né? Hoje a gente conversou bastante, trouxe algumas ideias. Vamos resumir o que a gente conversou aqui hoje, né? Então, resumindo. Soraya, quero engravidar, não tô conseguindo. Você pode me trazer algumas diquinhas? Sim, então, primeiro, se cuidar. Lógico que como homeopata eu vou te sugerir, procure a homeopatia. Por quê? Porque ela vai te ajudar a reequilibrar e na hora que eu assumo um novo equilíbrio, mais chance eu tenho de engravidar. Quantas relações sexuais eu tenho que ter, Soraya? Tem que ter relação todo dia? Tem que ter relação dia sim, dia não? Você tem que ter a quantidade de relação sexual que te faça bem e te complete no casal. Então, o ideal é o que faz o casal ficar em equilíbrio. Por sinal, foi uma coisa que eu não comentei anteriormente, né? Tem mulheres que decidem ficar grávidas, aí elas querem ter relação sexual todo dia. Isso acaba desgastando o relacionamento. Então, o ideal é o que faz bem para o casal. Lógico, se eu puder ter relação, principalmente ali naquela semaninha fértil que eu falei, do 8º ao 16º dia, melhor ainda. Mas sem obrigação, senão fica pesado, fica desgastante e o estresse também dificulta engravidar. E lembrando, então lá, vamos lembrar da tabelinha, qual é o dia que eu realmente vou ovular? É o meio, 14º dia para quem tem o padrão de 28 dias. Então, aquele dia é o dia que eu vou liberar ali meu óvulo. Então, aquele é o melhor dia para ter a relação sexual. O que pode prejudicar? Que a gente acabou de conversar agora há pouquinho. Peso, cigarro, drogas, álcool e os brinquedinhos e os lubrificantes que podem alterar ali o pH da vagina. Acho que é isso. Foi uma aula densa, mas eu acho que eu consegui trazer aí as ideias iniciais para quem está tentando engravidar e ser uma mamãe de primeira viagem. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim, vamos conversar e até o próximo vídeo. Até breve.